queria te convidar a abrir a palavra de Deus em João, no capítulo 16, vamos ler o verso 1 e o 2, e ela diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar o culto a Deus. Sabem, queridos, aqui Jesus sabe que estava perto da sua ida para a casa do Pai, e com isso ele começa a dar alguns avisos aos seus discípulos. E aqui vemos Jesus a precaver os discípulos de algumas coisas que iriam acontecer, mas para eles não se assustarem nem se escandalizarem. Como ele disse aqui, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará, que com isso está a dar um tributo a Deus. E para quem conhece a história da igreja, sabe muito bem que isso aconteceu. A própria igreja expulsou, matou muitos cristãos em nome de Deus. Muita gente por esse mundo fora teve expressões do Espírito Santo e eles mandavam queimar, matar em praça pública. E ainda muitas vezes passamos por essas dificuldades. A única diferença é que não nos queimam publicamente, não nos queimam com fogo, mas se vocês forem ver, estão sempre a nos querer queimar, falar mal de nós, por onde quer que nós andemos. Difamar igrejas, difamar pastores. Porque é que o Satanás usa tanto e joga tanto em difamar pastores, em difamar líderes, em trazer escândalo para dentro das igrejas? É para quê? Queridos, é para nós ficarmos sem poder na pregação do Evangelho. Nós aqui numa igreja como a nossa, numa realidade de 300 e poucas pessoas, nós temos, queridos, estamos a passar agora neste momento pessoas que se vão divorciar. Crentes já há 1000 anos, mas agora não. Eu sei o que é que eu vou ter, eu sei o que é que eu vou passar, mas eu vou-me divorciar na mesma e pronto. E está tudo certo. E a gente sorri a cena. Não, queridos. Porque nós muitas vezes hoje o nosso problema é falta da manifestação do Espírito Santo em nós. Sabem, existe nas nossas vidas, existe um inimigo muito mais forte do que o pecado. E muitas vezes não é contra o diabo que nós estamos a lidar. Muitas vezes o principal inimigo não é Satanás. O principal inimigo é a ignorância. Muitas vezes nós temos igrejas cheias de pessoas ignorantes. Pessoas que não perceberam nada disto. Domingo após domingo, mas continuamos a achar que Satanás está aí tudo, e muitas vezes não é Satanás que está nas coisas que nos estão a acontecer. Muitas vezes é a ignorância e muitas vezes a nossa própria ignorância. Quantas vezes pessoas que já morreram pela ignorância de pastores, de líderes, pessoas de destaque, e também quantos já morreram pela sua própria ignorância. E por isso a nossa palavra de hoje, o tema da nossa palavra para hoje é empoderados pelo Espírito, não guiados pela ignorância. E a igreja pode dizer amém? Diz assim comigo: eu vou ser empoderado pelo Espírito Santo e não pela ignorância dos outros, nem da minha própria. Amém, amém? O que é isso? E é isso que eu quero que nós saiamos todos daqui empoderados através desta mensagem. Ignorância, à luz da Bíblia, quer dizer é viver sem revelação do Espírito Santo. Praticar erros com uma convicção religiosa por não conhecer verdadeiramente a Deus. Ignorância espiritual é zelo sem revelação. Zelo sem revelação nem se poderá chamar zelo, chamar-se-á medo. Nós não temos que ter medo de Deus. Nós temos que ser zelosos para com Deus. E zelo é algo que tem que vir de dentro. Nós não somos zelosos, cuidadosos, se não vier de dentro para fora. Então esse zelo sem revelação é nada, queridos. Prática sem relacionamento. Quantas vezes nós praticamos, entramos no modo automático dentro das igrejas, dentro dos grupos de vida, dentro da nossa própria vida. Nós entramos em práticas, em rituais evangélicos, mas sem qualquer tipo de relacionamento com Jesus. Não, eu estou a semana toda que eu não consigo nem ler 2 capítulos por dia da Bíblia.
Eu não consigo nem orar, nem agradecer uma refeição. Eu não consigo nem numa semana inteira ter uma pequena manifestação do Espírito Santo em mim. Prática sem relacionamento e fé sem transformação. Sabem, queridos, nós falamos muitas vezes aqui nisso. Queridos, a nossa fé não pode ser uma fé vazia. Não pode ser uma fé levada pelo vento, levada pelas situações, levadas pelas circunstâncias, levada pelo nosso querer, levada pelo meu sentimento. Não, queridos. E o problema é que nós, muitos de nós, aqui em Torres Vedras não, porque aqui Deus escolheu os melhores e colocou aqui, mas as outras igrejas todas, queridos, a nossa fé nós limitamos a nossa fé. Nós limitamos a demonstração da nossa fé. Nós começamos os nossos quereres, cada vez que o meu querer começa a subir mais do que aquilo que Deus quer de mim, queridos, a minha fé está a ficar escondida. Então a nossa fé, queridos, é quando Paulo, lá no final da sua caminhada, ele diz que combateu um bom combate, terminou a sua carreira, e a única razão que ele fez isso foi porque ele guardou a sua fé. Porque quando nós guardamos a nossa fé, nós vamos perceber que há muitas coisas que nós vamos fazer que a gente não queria fazer. Há muitos sítios que nós vamos estar que a gente não queria estar. Mas a nossa fé em Jesus é aquilo que nos vai transportar, porque se foi o meu Deus que me levou daqui, me trouxe aqui, também é o meu Deus que me vai tirar daqui. E as situações todas que nós estamos e as demonstrações de fé têm que passar por uma vida transformada. Tem que passar por um antes e um depois. Nós não podemos andar constantemente a passar pelas mesmas situações. Isso é sinal de pouca fé. E ao longo da palavra de Deus nós vamos ver quantas vezes a gente vê o próprio Jesus a chamar aos seus discípulos e a dizer: homens de pequena fé. Porque nem conseguiram acalmar uma tempestade, que eu olho assim, como é que ele chama homens de pequena fé? Acalmou uma tempestade. E a falar em tempestades, querido, nós estamos a ser assolados aqui em Portugal por estes nomes todos que já estão para aí a passar. Muita gente, coitados, estão sem teto, sem nada. Não se esqueçam de orar por eles. Sabem, queridos, quando nós começamos a olhar para as televisões e as coisas já não serem, não nos tocarem no nosso coração, de ver a miséria daquelas pessoas. Queridos, em Leiria há mais de 10 mil casas sem telhado e não para de chover. Nosso coração tem que constranger. E a única minha oração que eu tenho feito é: tenho pedido a Deus, Senhor, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia. Então que nós não possamos foi só à parte. A nossa fé, queridos, tem que ser uma fé que é uma fé que vai para a frente, é uma fé transformadora. Eu não sou mais eu. Essa é a fé. Só que muitas vezes o que acontece é que nós todos, por falta de termos o Espírito Santo a empoderar a nossa mente, nós vivemos numa ignorância espiritual que e muitas vezes uma ignorância não só espiritual, como uma ignorância religiosa. Porque nós usamos o nome de Deus em coisas que Deus se calhar não está lá. Só que o nosso patamar ultrapassa muitas vezes muita coisa. Esta semana, quando é uma pessoa que me manda mensagem e diz que decidiu que se vai divorciar e diz: não, mas eu sei a consequência que eu vou ter. E eu disse: não sabes nada. Isso não é uma fé transformadora. Uma fé transformadora é que eu morra e que ele cresça. E fazer nada, tudo aquilo que é contrário àquilo que a palavra de Deus diz, eu vou fazer. Isso é uma fé verdadeira. Isso é uma revelação de quem é Jesus verdadeira. Ah, pastor, mas eu não posso divorciar? Não. Não podes. Podes transformar a tua vida e o teu viver à presença de Jesus. Mastigar o teu eu e colocar debaixo dos teus pés. Isso é o que nós todos deveríamos fazer. Mas só vamos conseguir fazer isso se nós formos verdadeiramente empoderados pelo Espírito Santo. Porque senão o nosso eu vai ganhar. A nossa ignorância vai ganhar. Amém? Sabem, queridos, o diabo nós expulsamos em nome de Jesus.
Mas a ignorância só é combatida com um coração ensinável, moldável e desperto pelo Espírito Santo. O grande mal de muitos é que não estão disponíveis para isso. O grande perigo da ignorância é que nós temos muita gente a praticar coisas que não são corretas, convictas de que estão a fazer o que é certo. E até usamos o nome de Deus para essas coisas. A gente larga coisas da mão porque Deus falou comigo. Ignorância junto / altivez espiritual. E nós muitas vezes não mudamos dentro da nossa casa as coisas mínimas, porque nós não queremos, queridos. Porque nós não estamos para isso. E sem o Espírito Santo em nós, dificilmente nós vamos conseguir. Há louvores que nos deixam, que nos constrangem, que nos... Eu hoje, quando comecei aqui a cantar a Ele, é para Ele. Senti vergonha de mim mesmo, das minhas murmurações. Porque se fosse para Ele, se é Ele que interessa, aquilo que me fazem ou que me fizeram ou que eu não contava nada. Porque é para Ele e é por Ele que eu estou dando a minha vida, e a gente canta isso aqui de braços para o ar, a gente vem um arrepio na nossa espinha, mas a gente fica ai, porque me disseram, porque me fizeram. E o Espírito Santo entrou sobre mim e só me perguntou: tu és digno de falar isso? Tu és digno de cantar isso? É dele, é para Ele que eu estou a gastar a minha vida? Nós temos que pensar nessas coisas, queridos. Tudo é teu. Tudo é teu. O Espírito Santo tem que trabalhar muito na minha casa, na minha família e na minha vida. E hoje eu fui orar com a pastora no momento de conexão exatamente por isso. Pedi perdão a Deus. Porque eu não sou digno, não fui digno de cantar essa canção hoje. Porque deixei-me levar por ignorâncias espirituais. E quando tudo é teu, quando é por Ele, tudo o resto não interessa, queridos. Porque é por Ele. Está aqui. Começou a dizer aos discípulos: vão-te matar, pá. Dentro das sinagogas, pá. E muitas vezes o que nós temos hoje, de vez de ser igrejas movidas e empoderadas pelo Espírito Santo, continuamos a ter uma cambada de sinagogas que só sabem apontar o dedo a tudo e a todos. E isso vai nos levando, e eu próprio, quando dou por mim, eu só faço ficar parte de um desses fariseus. E o que o Espírito Santo falou comigo ali foi: como é que tu, para mim, passaste a semana toda como passaste? E eu louvo a Deus porque Ele falou comigo. Porque é só assim que a gente vai mudar. Porque a nossa ignorância espiritual e a nossa ignorância religiosa muitas vezes mata-nos os nossos princípios, os nossos propósitos e aquilo que nós estamos aqui a fazer. É eu estar onde Deus quer que eu esteja. No próximo sábado é dia dos namorados. Sabem onde é que eu vou estar? Em Bruxelas. E sabem quando é que eu vi isso? Já tinha o bilhete comprado. E sabem o que é que eu fiz? Fui na mesma. Então vou fazer o dia nos namorados um dia antes de ser dia 14. Faço no dia qualquer. Porquê? Porque eu vou no dia 14. Eu vou estar em Bruxelas porque Deus me assim direcionou para eu estar em Bruxelas. E não é porque eu sou bom, porque eu não presto. É porque eu quero estar na obediência do Espírito Santo. Cada dia mais. Amém, igreja? Então que nós saiamos dessas ignorâncias espirituais. Queridos, quantos de nós sabíamos, já ouvimos falar que ter bateria na igreja era de Satanás, a igreja preta é de Satanás, com luzes de cor eram apelidadas como discussão, apelidadas como discotecas gospel. Se eu entrar na igreja e não der a paz do Senhor, se eu não começar o culto com a graça e a paz, parece que o culto já não vai ser a mesma coisa. A graça e a paz, irmãos. Amém! E o que é que aquilo viveu tudo? Durante aquela semana toda. Mas se a gente só disser bom dia, esta igreja
Mas depois a gente canta que tudo é teu, que é por Ele e para Ele que eu gastei a minha vida. Não, queridos, temos que fugir dessa religiosidade que nos vai matar, senão nós vamos todos transformar em fariseus. Vamos criar sinagogas com um núcleo de gente que acham que mandam nisto tudo. E quem tem que mandar aqui na minha e na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Não é o pastor. Eu não mando a vida de ninguém aqui, queridos. A única coisa que nós fazemos e que eu faço é trazer a palavra de Deus para dentro da nossa igreja, para que nós possamos ter um encontro direto com Ele. Manifestações poderosas do Espírito Santo vão acontecer? Claro que sim, porque nós vamos criar ambientes para isso. E é isso que nós temos que trazer cada dia mais, queridos. Nós podíamos continuar, mas eu acho que todos já percebemos que temos de combater a ignorância que está dentro de nós. Sabem qual é o maior perigo da ignorância? Não é a gente não saber as coisas, é achar que nós sabemos, é viver perto das coisas de Deus, mas não conhecer o verdadeiro coração de Deus. Esse é o grande perigo da ignorância, queridos. É que nós até falamos, Jesus foi morto em nome de Deus, queridos. Quanta gente já foi morta em nome, porque a gente mete o nome de Deus à frente das coisas lá, todas. Sabem uma coisa, queridos? Todas as pessoas que vêm ter comigo e que dizem que Deus falou, está tudo certo. Que sou eu para dizer que Deus não falou contigo. Agora, quando nós estamos conectados, alinhados com o nosso pastor, com os nossos líderes, nós vamos dizer assim, o que é que tu achas disso? Antes da gente tomar uma decisão. Só que o que acontece muitas vezes é que não, Cristo, nós vivemos para nós próprios. Mas nós continuamos a cantar que é para Ele e é que é por Ele. Quando é para Ele e é por Ele, Cristo, nós vamos ter que fazer muitas coisas que a gente não vai querer fazer. Só que nós continuamos a fazer a igreja que é para nós. É para mim. Mas nós vamos acabar com esse sofisma. Amém, igreja? Nós temos que acabar com isso. E agora todos aqueles que estão a acender a antena do recado em cima do púlpito, podes apagar já. Podes quebrar essa antena. Pode passar em um vendaval que não estou a dar recado a ninguém. Estou a pregar a palavra de Deus, ok? Sabem uma coisa? Não vou dizer. Peço desculpa. Ia dizer uma coisa lá dos irmãos de Bruxelas, mas não vou dizer. E sabem o que leva as pessoas a fazer isso? Ter este tipo de comportamento que eu acabei de falar? A resposta está em João. No verso a seguir àquele que nós lemos. Nós lemos o 1 e o 2 e agora vamos ler João 16, 3. Tem a resposta para aquilo que nós precisamos. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. A ignorância espiritual que vem sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, vem maior parte das vezes porque nós não conhecemos nem a Deus, nem o Jesus que nós pregamos e cantamos e que dissemos que é para Ele e é por Ele. Porque se nós o conhecermos verdadeiramente, nós temos que ter vidas transformadas, como todos aqueles apóstolos tiveram. Por isso é que eles estão lá na Bíblia para dar nossos exemplos. Os Pedros, os Paulos, os Joãos, os Tiagos. Esses podem cantar e cantaram. É por Ele, é para Ele que eu estou gastando a minha vida, ou que eu gasto a minha vida. Esses podem cantar, porque largaram tudo para viver num Evangelho. Para viver num Evangelho puro e simples. Porque o Evangelho é muito simples, queridos. Se há coisa simples no mundo é o Evangelho. Pois a gente é que se cria aqui uma série de cenas à volta do Evangelho. A maior parte delas para nós nos desculparmos. Sabem quanto eu lia esta semana Levítico? Quem leu, chato que até dói. Porque aquilo a gente chega a um ponto que já está cansado, porque aquilo a gente fica a saber tudo. Mas há um pormenor que vinha lá. Vocês sabem quando eu fui ver uma réplica de um tabernáculo e veio à minha mente exatamente aquilo. Se vocês forem lá ver, é que quando eles dizem que quando iam sacrificar o animal, se vocês forem ler, em todos os sacrifícios eles pegavam na cabeça. E eles pegavam na cabeça, sabes para quê, Sérgio? Para olhar olho no olho com o bicho.
que era para eles saberem que aquele bicho ia morrer pelo pecado dele. Mas por isso é que eles tinham que pegar e olhar no olho do animal. Não era só a gente mandar para lá para eles matarem. Não, tu tens que ir lá e tens que pegar na cabeça e olhar, para olhar olho no olho, que era para tu veres que aquele animal estava a ser morto pelo teu pecado. E hoje nós já tivemos alguém que pagou esse preço. E eu quero te pedir uma coisa, queridos. Quando tu fores fazer o que não deves, pede a presença de Jesus e olha no olho dele. Olha no olho, olho com Jesus, olho com olho. E pede assim, Senhor, eu peço-te perdão por aquilo que eu estou a fazer. Porque se tu estiveres de olho frente a frente com Jesus, muitas vezes o que a gente faz, a gente tem que fugir do olho, porque a gente não consegue encarar Jesus de frente. Porque o seu olhar, ele vai penetrar de uma forma tão dentro de nós, que se calhar muitas vezes, se Jesus chegasse, a única coisa que nós fazíamos era nos ajoelhar e deitar e pedir perdão. Porque é a verdadeira revelação do pecado em nós. Através qual é a maior forma de conhecer a Deus e a Jesus? Através do Espírito Santo a habitar em nós. O próprio Jesus diz em João 16:7: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Existe uma frase aqui que me deixa sempre a pensar: convém que eu vá, se eu não for, o Consolador não vem para nós. E esta pergunta baseada, que eu faço isto às vezes, até muitas vezes no impacto, qual é o melhor das nossas vidas? É ter Jesus a caminhar conosco ou o Espírito Santo a habitar no meio de nós? O que é que nós preferimos? É ter Jesus conosco ou ter o Espírito Santo dentro de nós, dentro de mim? E o próprio Jesus nos diz que eu tenho que ir pelo que Ele vem, porque se Ele não vier, tu não vais ter uma mudança. Então, hoje, nós temos uma expressão do próprio Deus dentro do nosso ser, mas esta expressão tem que ser alimentada por nós próprios. E essa manifestação chama-se Espírito Santo. Então, hoje, é melhor tu teres o Espírito Santo dentro de ti do que estivesse aqui Jesus de mão dada contigo. Porque Jesus já teve cá de mão dada com muitos e mesmo assim não surtiu efeito. Conseguiram matá-lo. Mas uma coisa eu te digo: se o Espírito Santo entrar dentro de ti, tu vais ter uma transformação de vida. Porque foi isso que Ele nos disse. E essa resposta que nós podemos ter, porque é que isso acontece, está descrito em João 16:8. Diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é Jesus, não é o pastor Fernando, não é a pastora Cátia, não é o pregador XPTO, é o Espírito Santo em nós, que nos vai convencer dos meus pecados, da justiça e do juízo final. Queremos que existem estas três coisas na nossa geração que precisa não só de ser convencida, mas como ser convertida. E são elas: o pecado. Porque é que as igrejas continuam a abundar de pecado, queridos? Se nós hoje olharmos aqui e está aqui muita gente que eu não conheço, só uns de cara e outros nem de cara vi. Se calhar está a gente connosco pela primeira vez. Está alguém connosco pela primeira vez hoje? 1, 2, 3, 4. Boa. O que é que a igreja diz a quem está connosco pela primeira vez? Muito bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. Então essas pessoas eu não conheço, mas Deus conhece. Então nós perguntámos aqui quem aqui é pecador. A semana passada, há 2 semanas, quando dei a minha palavra, eu perguntei isso, a igreja toda se levantou em peso. E o Espírito Santo habita em nós. Olha, se Ele não habitar. E agora a minha pergunta é: se verdadeiramente eu tiver o Espírito Santo a viver dentro de mim de uma forma intensa, quantos pecados é que eu continuo a fazer porque isso não acontece? Porque pecadores somos todos e a gente esconde-se atrás disso. Não, mas aquele pecado que a gente continua a fazer, que é o nosso pecadinho de estimação, que a gente não deixa, porquê? Porque o Espírito Santo não entrou verdadeiramente em nós.
porque aí requer uma transformação. O pecado, nos dias de hoje vivemos padrões do pecado que não estão muito ofuscados na boca do mundo e mesmo dentro da igreja. Nós estamos numa geração do tudo pode, uma geração que não é bem assim, uma geração onde não existem as verdades absolutas. A única verdade absoluta é que não existe verdade absoluta, que é muito curioso. Os gajos que pregam isso, o pastor Cito na semana passada na pregação dele dizia, os gajos que dizem que não existem verdades absolutas, alguém perguntou, então, mas isso é uma verdade absoluta? Que não existem verdades absolutas? E isso baralha um gajo que diz isso. Quem sou eu para dizer que não existe uma verdade absoluta? Se nós entrarmos nessa coisa, nós não somos crentes. Porque há uma verdade que é absoluta. É que Jesus é o caminho. Jesus é e Jesus é a vida. Essa verdade é absoluta. Agora nós acreditamos nisso? Entramos nas redes sociais e começamos a ver as principais perguntas são feitas aos pastores, são o quê? Se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo. A única coisa que nos mostra é que quem faz essas perguntas são pessoas vazias do Espírito Santo e cheias de si mesmo. Sabes uma coisa? Eu acredito que não há aqui uma pergunta que tu me venhas fazer a mim, do podes ou não podes, que tu não saibas a resposta. A única coisa que tu queres é transferir uma culpa de uma coisa que tu sabes que não é certa. Ah, pastor, eu posso ter sexo antes do casamento? Tu sabes a resposta. Ah, pastor, eu posso beber um copinho de vinho só... Tu sabes essa resposta. Ah, pastor, eu posso ouvir música do mundo? Tu sabes essa resposta. Só que nós queremos transferir essas coisas para quem? Para alguém. Não, o pastor disse. E como esta frase do pastor disse, abre portas, abre legalidades, ou neste caso ilegalidades, a gente vai atrás do pastor disse, ou do que a igreja professa. E esquecemos daquilo que o Espírito Santo diz. Sabes que há pessoas que estão dentro dessa sala, aqui, que podem beber um copo de vinho e não vão para o inferno. E há pessoas que estão dentro desta sala e sabem muito bem que não podem beber um copo de vinho. Mas quem nos vai convencer disso? É o Espírito Santo de Deus. Eu sei muito bem o que é que eu posso assistir ou não assistir. Eu sei muito bem o que é que eu posso fazer ou não posso fazer. Mas nós temos que ser aprendidos a ser guiados pelo Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não faz este tipo de perguntas, sabem porquê? Porque já tem a resposta. Eu sei bem o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Eu sei bem o que é que eu posso ver e o que eu não posso ver. Eu sei bem onde eu posso ir e onde eu não posso não ir. E eu até sei bem o que é que eu devo ou não pensar. E essa aí às vezes é a nossa dificuldade, porque eu penso coisas que eu já não devia pensar. E por isso é que a minha luta é dentro da mente. Que eu acredito que era a mesma luta que Paulo passava quando ele dizia, porque é que eu faço aquilo que eu não quero e quero aquilo que não faço, e aquela confusão dentro daquela luta dele, da carne com o Espírito. É essa pergunta que nós estamos a falar. Mas nós depois achamos que nós temos o direito de chegar ao pé das pessoas e que não podes. Queridos, nós podemos todas essas coisas. Há algumas que não convêm e outras que não são lícitas, mas isso é outra coisa. Amém, igreja? Outra coisa, justiça. Sabem, queridos, outra coisa que esta geração também tem é uma justiça própria. Todos nós somos juízes e muitas vezes alguns são juízes muito cruéis. Sabem, queridos, eu ir na rua e vir alguém direito a mim, tratar-me mal e dar-me uma estalada na cara porque uma resposta qualquer e eu reagir e dar outra estalada no gajo, é mau? É. Mas não é assim tão mau. É a reação humana, eu sou mais colérico, Mas agora, o que não é normal é eu ir na rua e começarmos uma discussão e por causa de uma discussão eu pego uma pistola e dou-te um tiro. Não, isso não é normal. É um ato desproporcional. E a nossa sociedade está cheia de desproporcionalidades. Deixa-me dar-te um exemplo. Aqui há tempos morreu... Acho que já foi há mais de um ano. Ou dois, sei lá.
tempo passa rápido. Mas aqui em tempos morreu um pastor com 40 anos, de Moçambique. Se calhar alguns de vocês ouviram essa história. E ele morreu por quê? Porque ele quis fazer um jejum de 40 dias. Para uma área qualquer lá da vida dele. Ou da igreja dele. Já não me lembro exatamente qual é que foi o dia, acho que foi no 22 ou 23, o homem morreu. Subnutrido. Porque ele não está na Europa. Ele está em África. E o corpo dele flertou. Então isso sabe-se que foi subnutrição. Não foi uma doença que ele tinha, que veio, não, foi uma subnutrição. E veio para as redes sociais, querido. Eu pensei, meu Deus do céu. Quão cruéis nós somos. E crentes, hein? O pessoal do mundo a gente releva. Agora a crentada, a falar mal daquele pastor, que a única coisa que ele fez foi algo que eu creio que foi Deus que o direcionou a fazer. Só que a crueldade humana atinge um ponto que nós não temos a noção, queridos. As pessoas inventam coisas a teu respeito que tu não fazes ideia, a gente só ouve. E se eu tiver o meu coração um pouquinho sujo com aquela pessoa, eu vou achar que aquilo é uma verdade absoluta. Nós somos acusados, queridos, de cada coisa que eu às vezes fico a pensar, meu Deus do céu. E isso é o que eu sei, eu faço ideia daquilo que eu não sei. E eu peço a Deus que nem quero saber. Porque querendo ou não, como se diz na minha terra, quem não sente não é filho de boa. Mas não é uma desculpa para eu sentir coisas que não devo. Mas eu sinto, fico chateado. Porque são mentiras baratas, são coisas do nada, nada a ver. Só que essa coisa é lançada e muitas vezes vai aqui, vai ali. E há uns que vão achar que é verdade. Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de situações nas nossas vidas. Nós temos que só pedir a Deus que Ele nos capacita cada dia mais. Mas deixa-me dizer uma coisa, quem tem o Espírito Santo aprende cada dia mais a colocar os frutos do Espírito em prática e com isso o nosso julgamento fica muito mais moderado. Pode não ficar perfeito, mas se o Espírito Santo habitar em nós, e quanto mais Ele habitar em nós, mais nós vamos ser pessoas moderadas à luz da palavra de Deus. Sabem, queridos, muitas vezes, quando nós somos colocados, aquilo que nós dizemos, fazemos, que fizemos, se eu for atrás disso, queridos, a minha sanidade mental vai entrar em colapso. Por isso, a cada dia mais eu peço ao Espírito Santo que habita em mim para que eu avaliar não as coisas com os meus olhos, mas com os olhos dele. E outra coisa que eu peço é, Senhor, eu não quero ser aquele que julga os outros, porque em Mateus 7, 1 e 2 diz assim, não julgueis para que não sejais, pois com o critério que eu julgar, eu vou ser julgado. Então é assim, isso para mim é muito sério. Então eu vou julgar alguém e eu sabendo que eu posso ser julgado. Quando vem a perguntar que ele vai para o céu, vai para o... não faço a mínima ideia quem vai, quem não vai, Deus é que sabe. Uma coisa eu tenho a certeza, eu trabalho para lá ir e quando lá chegar acho que eu vou ficar espantado. Epá, eu cheguei. Mas também há pessoas que eu vou olhar e vou pensar, meu, este gajo está aqui. Mas também há aqueles que eu vou dizer, cadê o outro? Onde é que está o... Não posso dizer nome nenhum, senão pode ter alguém esse nome. E é que não, nem inventaram um nome, porque nós temos uma comunidade brasileira aqui que os nomes são... Vai lá que um tem uma mãe que deu esse nome ao filho. Imagina eu dizer Javison. Imagina que alguém inventou de chamar Javison a alguém. Não pode fazer isso, não é? Então, cuidado com os julgamentos, queridos. Cuidado com os julgamentos. Principalmente daqueles que tu não conheces. De pessoas que não conheces. Não vais pelo ouvido dos outros. E por fim o juízo. Este juízo que falamos aqui não é o juízo da vida dos outros, queridos. O juízo que Jesus nos está a trazer aqui é o nosso próprio juízo. O juízo da nossa própria vida. E nós temos bem a noção, Mateus diz, então lhes direi explicitamente, 7:23, desculpem. Então lhes direi explicitamente, não vos conheci, apartai-vos de mim,
os que praticais a iniquidade. É termos a noção de que se continuarmos com algumas práticas, o nosso fim não vai ser bom, não vai ser bonito. É termos a noção que se nós não mudarmos de vida, a coisa vai dar ruim para o nosso lado. Então nós temos que ter essa noção dessas coisas, queridos. Este juízo é real, mas eu quero te dizer a coisa, hoje ainda vivemos num dia de graça. O Espírito Santo não veio para nos convencer da destruição, mas para nos convencer da nossa salvação. O Espírito Santo não vai dizer, não faças isso que vais para o inferno, não, vai dizer assim, faz isto que vais no bom caminho, meu filho. Então nós temos que ficar atentos à voz do Espírito Santo em nós. Amém, igreja? E qual é o resultado da vinda do Espírito Santo? Que nós temos aqui João 13, no verso 14, assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. É lindo este texto. É o Espírito Santo, queridos. É o Espírito Santo que tem de nos conduzir, mas para isso acontecer, nós temos de nos despedir de cada dia de nós mesmos, da nossa ignorância, dos nossos achómetros, e temos de mergulhar a cada manhã e a cada dia mais na sua plenitude. Sabem, queridos, existem duas situações muito graves dentro das igrejas. Primeira, são pessoas que estão dentro da igreja, mas nunca receberam o Espírito Santo. Aparentemente elas até se converteram, não falta uma reunião, não falta um culto, não falta um evento, tomam a Santa Ceia, eles dizimam, ofertem, fazem visitas, mas não existe qualquer manifestação de conversão na vida deles. Nada mudou, vivem com os mesmos problemas que tinham antes de vir para a igreja, vivem da mesma maneira, mesmo antes de quando vinham para a igreja. Vivem os mesmos pecados, às vezes até piores do que quando não vinham à igreja, continuam a ser um mau perfume por onde andam, igual ao que eram antes de entrarem numa igreja. E isso acontece no nosso meio, e isso Deus vai tratar com eles ao seu tempo. Nós tivemos, hoje não, hoje, como eu disse, é só a nata, mas nós chegamos a ter pessoas aqui que diziam que era, eu sou da MD, eu disse, mas não digas que és da minha igreja, por favor. Porque tu não fazes nada daquilo que a gente prega aqui, meu. Tu vives completamente à tua maneira e dizes que eu sou lá da igreja do pastor Fernando. Não é nada. Houve uma vez um pastor de outra igreja nossa que veio nos chamar à razão por uma fulana que frequentava aqui. Ela veio nos chamar, veio nos chamar a atenção. Eu disse, querido, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, porque ela é tua ovelha. Assim, não. Ela não é minha ovelha, ela é frequentadora da minha igreja. Não é minha ovelha. Porque a minha ovelha tem que ter cheiro a mim. A minha ovelha tem que ter um fundamento da fé. A minha ovelha tem que ter um impacto. A minha ovelha tem que ser alguém que está na transformação dentro do bloco da vitória, que é aquilo que nós fazemos. Isso são as nossas ovelhas. São aqueles que entram dentro do padrão do que é ser a nossa ovelha. Não é só porque eu venho aqui que sou a ovelha do pastor Fernando. Não é, querido. Não é. E eu disse ao irmão lá, o pastor disse, não, querido, não é a minha ovelha. Minha ovelha é aqueles que estão connosco, não é aqueles que vêm à minha igreja. Então nós temos esse tipo de pessoas. Depois temos um outro tipo de pessoas, que são as pessoas que já receberam o Espírito Santo, mas não usufruem da plenitude do Espírito Santo. Deixa-me fazer aqui uma analogia de muita gente que vive dentro da igreja. É a mesma coisa do que eu agora chegar aqui, pegar num carrão e te dar. Vamos supor que eu vou pegar no meu carro e dou-te. E tu fazes o quê? Chegas ali e metes na garagem. O carro é teu ou não? O carro é teu ou não? Mas tu não puseres gasolina. E neste momento, e se não o carregares, o que é que vai acontecer? O carro é teu. Mas o que é que tu vais falar sobre o carro? Só que é bonito? Quantos cavalos tem? Já sentiste o poder dele? Já viste enquanto ele faz do 0 ao 100? Já viste a segurança que ele tem quando tu tens que travar e dás aquele travão e ele para? Já viste quando tu clicas e ele encosta-te ao banco? O carro é teu, mas tu não o conheces, não fazes ideia, está parado na garagem. E muitas vezes o que nós temos são cristãos que vivem exatamente a isso. Eu tenho um carro fantástico, só que ele está parado dentro da garagem. Mas eu não faço ideia o que é que aquilo faz.
tenho um carro que clica com um botão e eu ainda ando à procura de onde é que eu enfio a chave. Porquê? Porque eu não tenho comunhão com o meu Espírito Santo. E muitas vezes, meus queridos, nós vamos ter que nos debruçar muito mais sobre as coisas para que nós possamos realmente usufruir do melhor daquelas coisas. Eu tinha um carro, antes deste, que eu quando ia fechar o carro, bastava eu sair do carro com a chave no bolso, saía do carro, ficava aí a 2 metros e o carro fechava. O meu outro, preto. Este, pensei eu, este é muito mais à frente, né? Quase o dobro do preço do outro, é um Volvo. Então o que é que eu fiz? Quando saí do carro, lampão, e comecei a andar. Mas o meu ouvido fica sempre a ouvir, só ouvia nada. Não fecha. Fiquei. Isto não fecha. Então andei para aí 2 meses a fechar o carro com a chave. Não tem esse extra, né? Normal. Só que aquilo fez-me confusão. Mas não, um carro deste tem que fechar. O outro não é preciso, este eu tenho que clicar. Então quando fui à Volvo, disse, isto é normal, o carro não tranca sozinho. E ele disse, não, tranca. E eu disse, tranca. A única coisa que tu tens que fazer é só passares assim a mão. Quando sais, passas a mão assim naquela cena, na maçaneta. Passas só assim a mão e ele tranca. Que é para teres a certeza que ele trancou. E eu fiquei. Andei 2 meses feito camelo a ter que ir à procura da chave para fechar e abrir o meu carro. Agora é só chegar lá e fazer assim. É como a gente ter o carro, que a gente chega ali, vai com 2 malas assim, e eu sei que eu chegar, tenho que largar as malas. Não, agora eu faço assim. Mas eu usufruo do que está lá porque eu fui estudar porque é que ele faz. E com o Espírito Santo é exatamente igual, queridos. Porque há coisas que tu tens, já está aqui, é para ti. E tu não estás a usufruir. E é isso que eu te quero dizer. Porque o Espírito Santo não é mais, não, o Espírito Santo é igual, não faz exceção de pessoas. As manifestações que eu tenho, toda a gente pode ter as manifestações que qualquer irmão que está aqui tem, toda a gente pode querer. É uma coisa que a gente se convence, porque o Espírito Santo está disponível para todos nós. Obrigada pelo amém, Nércio. Malta, o Espírito Santo está disponível para todos nós. Mas tens que crer nisso. Porque se não creres vai ficar mais difícil. Nós temos de ser guiados e inspirados pelo Espírito Santo em nós. Temos de estar atentos à sua voz. Ele diz-nos o que fazer em situações difíceis, mas Ele também nos ajuda a saber o que não fazer. Pastor, mas como é que eu sei que isso é uma direção do Espírito Santo? Sabem, um dos sinais que ouvimos do Espírito Santo é quando Ele fala, queridos, para tudo. E a gente sabe, não, Ele falou. Não, isto foi o Espírito Santo. A gente sabe. Quem já ouviu aqui o Espírito Santo falar? Graças a Deus. Quando Ele fala, a gente sabe ou não sabe? A gente sabe, não, isto foi o Espírito Santo que me disse. E nós temos de ter a noção disso, mas há muita gente que o Espírito Santo fala e não sabe. Sabem, a grande dificuldade é que o nosso cérebro, muitas vezes, ele nunca para de trabalhar, de pensar, e é difícil ele obedecer às vezes à nossa voz. Mas uma coisa eu te garanto, a voz do Espírito Santo, ele obedece. Eu vou dar aqui um exemplo, rápido. Fecha os teus olhos comigo. E agora eu quero que tu não penses assim, eu não vou pensar, repete comigo, num carro amarelo com bolinhas verdes. Conseguiste? Qual é que foi a primeira imagem? Lá está o raio do carro com as bolinhas verdes. O cérebro é uma máquina imparável. A gente não consegue. A única coisa que nós vamos distinguir é que aquele pensamento, só que daqui a 2 minutos, daqui a meia hora, nunca mais na vida te vais lembrar desse carro. Porquê? Porque foi um exemplo à toa. E isso não te faz falta para nada. Mas quando é do Espírito Santo, acredita que tu vais te lembrar. Porque Ele vai, no momento certo, às vezes tu tens, queridos, aqui há tempos, não foi há muito tempo, já não sei, há um mês atrás, para aí, sei lá, agora já é todas as semanas. Eu estava a pregar como eu estou aqui a pregar para vocês agora, e já não me lembro só porquê, podia ir ver. E eu estava a pregar e de repente eu venho como um braço mecânico,
uma mão em forma de mão, acho que já contei isso aqui. Eu estava a pregar, nada a ver com isso que eu estou a falar, e a minha mente começa a vir esta voz aqui. Começa assim, vinha assim uma mão, entrava, apanhava assim na cabeça assim, uma mão gigante assim, pegava assim na cabeça, imagina, chegava aí essa mão, pegava aqui na cabeça do Sérgio e vinha assim, e punha lá onde está o Alejandro. Depois pegava ali o Alejandro e punha lá, não sei o quê. E eu a pregar, nada a ver com o que eu estava a ver, e eu pensei-me que... E aquilo ficou, porque é que foi aquilo? E no momento certo, eu vim perceber para que era aquilo. Nós temos que saber que a imagem do carro vai sair da tua cabeça, mas esse momento do Espírito Santo, ele não vai sair. Mas já há sempre um filtro para esses pensamentos. Mesmo esses pensamentos poderão ou não ser de Deus se eles estiverem balizados na palavra de Deus. Estiverem testificados na palavra de Deus. E quando eu vi essa imagem, e o Espírito Santo disse-me assim, eu estou a mover peças. E eu estava assim na minha, aqui, nada a ver o que eu estava a pregar, e esta imagem e esta frase na minha cabeça gravada, eu estou a mover peças. E de repente, começou a acontecer umas coisas dentro da igreja. E de repente, veio isso ao meu coração, essa imagem. Que eu não sei se é um pensamento, se é uma visão, se é uma alucinação. Não faço o quê? Eu sei que eu vi e sei que eu senti. E nesse momento vem-me essa imagem quando começou a acontecer algumas coisas dentro da nossa igreja. E eu sei, mas como é que sabes que isso é verdade? Daniel 2:20 e a 22 diz assim, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus da eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele é quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. E eu pensei, uau, uma revelação poderosa do Espírito Santo. E só disse, sou eu que estou a fazer. Então, e eu pensei, ele está a fazer, o que é que eu vou interferir? Então essas manifestações poderosas do Espírito Santo são porquê? Porque nós temos comunhão com o Espírito Santo. Eu já vos disse, queridos, eu estou a ler a Bíblia todos os dias. Eu já vos disse que o ano passado eu não li a Bíblia todos os dias, porque havia dias que eu tinha muitos a fazer e eu não tive tempo de ler a Bíblia. Só que agora, como eu coloquei na minha cabeça que eu vou ler a Bíblia toda até o final do ano, e eu tenho lido todos os dias e ainda tenho partilhado algumas coisas com a igreja. Uns nem leram, outros leram, mas não estou a fazer para isso, querido. Estou a fazer porque foi Deus que me falou. E com isso, há algo que está ativado dentro de mim. Há textos que parece que foram escritos agora, que eu nunca tinha lido. E então, queirando ou não, a nossa aproximação com o Espírito Santo vem muitas vezes através da sua palavra. Vem muitas vezes através de muita coisa. A Débora estava a falar agora aqui numa coisa. Está onde? Tu falaste? Olha lá, uma máquina, Juízes 4, e sabe onde é que está aí tudo? Juízes 4:21. Eu sei onde é que está isso. Eu vejo isso, mas é no Walking Dead, a malta a matar os gajos lá. Ah, pastor, vês o Walking Dead? Sou do capeta mesmo, eu. Agora fiquei curioso, vou ter que ler, estás a ver? Vou gostar, claro que vou, então deves matar capetas, é comigo mesmo. Então é isso que eu vos quero dizer, queridos, o nosso ser tem que ficar conectado, mais conectado. E vai haver coisas que tu vais ter um discernimento muito maior. Por isso é que eu te quero dizer, tira esse carro da garagem, queridos. Carrega esse carro, vai pôr combustível, faz qualquer coisa, mas vai usufruir desse carro, dessa maravilha. É isso que eu te quero dizer hoje. E eu deixa-me dizer esta manhã, há momentos em que eu olho para dentro de mim e que eu tenho uma certeza que a coisa vai acontecer, porque eu tenho a certeza que foi o Espírito Santo que me mostrou. Dei o exemplo, muitas vezes não estamos a ficar sem tempo, quando foi a cena aqui da igreja, foi esta parede que Deus me mostrou a desenrolar como um caracol aqui. E eu já não tinha dinheiro para nada. Tínhamos 1.000 euros. Já estou com uma viúva pobre. E foi essa parede que nós começamos a fazer, e desde que começamos a fazer essa parede nunca mais parou, até hoje ainda não parou. Porque continuamos a embelezar a nossa igreja, e desde agora um muito obrigado ao Ramon, à Karina e ao Jackson, foram eles que ofertaram tudo o que está ali. Podem dar uma salva de palmas para eles, dar honra a quem merece honra. E sabem o que é mais bonito? É que eles nem filhos pequenos têm.
Já têm filhos que já não vão usufruir daquilo. Eles fizeram aquilo e nós quisemos pagar. Nem o candeeiro o Ramon me deixou pagar. Não, pastor, nós pagamos. Deus vai continuar a levantar quem Ele quiser, a fazer o que Ele quiser, queridos. E é isso que tem acontecido aqui, porque nós temos de estar atentos à voz do Espírito Santo, é só isso. A gente tem uma ideia, a gente percebeu que há um movimentar, para aqui um monte de grávidas e tiveram filhos e que vão ter, e alguma quiser, queres ser mãe, mete a mão na tua barriga agora que eu vou declarar em nome de Jesus, que vai nascer um bebê aí dentro daqui a muito pouco tempo, em nome de Jesus. Agora tu vais aceitar se quiseres. Ou vais na vida do homem e vais lá, não, porque a minha mulher é estéril. Queridos, Deus abre amado, fecha amado, Deus faz o que Ele quiser, à hora que Ele quer, e é assim que o Espírito Santo se move. Só que nós queremos pôr muitas vezes o Espírito Santo dentro de uma gaiola, e Ele não vai ficar dentro de uma gaiola, queridos. Ele é como o vento, diz a palavra de Deus, Ele vai para onde quer, à hora que quer, ninguém o consegue apanhar. Mas eu sei que existem manifestações do Espírito Santo dentro da nossa igreja. E eu vou hoje, vai ser daqui gente empoderada com uma fé completamente diferente do que aquela que aqui entrou. Porque nós somos uma igreja que acredita no poder do Espírito Santo. Quantas orações eu já fiz direcionadas pelo Espírito Santo, onde é derramada uma cura instantânea sobre a vida de alguém. E sabem porquê? Porque não é porque eu sou bom, é porque o Espírito Santo me empoderou e me usou para que aquela pessoa seja curada. Pessoas com cirurgias marcadas que já não foram, chegaram ao médico e disseram, já está bom. Mas como assim? Não, o que estava cá já não está. Psorias, ouvi um flanco com psorias, sabem o que é? Eu só fiquei a saber depois, uma cena que parece sarna quase, aquilo nunca mais passa com nada, umas bolhas, que aquilo cria cenas, no impacto a pessoa foi lá, 3 meses depois vai-me dizer, pastor, foi a sua oração que curou, mas eu não me lembro de nunca ter orado, nem para o homem, quanto mais para o psorias, mas ele diz que eu disse que pus a mão dele, tu hoje serás limpo, e ele foi limpo, mas não foi o pastor Fernando. É o poder que está dentro de nós, e quando nós sabemos essas coisas é maravilhoso. Porque dentro da nossa mente, dentro da nossa igreja, dentro da vida de muita gente, a gente não sabe o que se passa e a gente quer profetizar e ser conhecida como uma igreja que profetiza na vida. E se for de Deus vai ser, se não for, Deus vai mandar fora. Só que nós não podemos ficar agarrados a essas coisas, queridos. Já fiz tantas orações direcionadas pelo Espírito Santo. Deixa-me dizer mais uma coisa. Se olhas para dentro de ti e não sentes o poder de Deus dentro de ti, precisas de um novo ou de um batismo do Espírito Santo na tua vida. Nós temos o nascimento de Cristo, a sua ressurreição e a descida do Espírito Santo sobre nós e sobre os discípulos de Jesus. Foi a partir daqui que eles ficaram empoderados e se manifestou o poder de Deus através da vida deles, na vida de muitos, como nunca se tinha manifestado. Atos 1:8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E foi a partir daqui que eles tiraram o carro da garagem, depois de terem recebido o combustível, vindo diretamente do trono de Deus. Foi a partir daqui. Atos 2:1 diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados e apareceram destruídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com isso, e é isso que a igreja precisa, queridos, é de um empoderamento vindo diretamente da parte de Deus sobre a vida de todos nós. Voltar a haver manifestações visíveis no nosso meio, de curas, milagres, maravilhas, conversões genuínas. Depois deste episódio, a primeira pregação de Pedro gera 3.000 novas almas. Pedro já tinha pregado. Pedro era o mesmo Espírito Santo que habitou nele, lá em João 20:23, que diz assim, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo em deles, mas não estavam empoderados pelo agir e a força do Espírito Santo.
Pedro não recebeu o Espírito Santo dali naquele momento. Pedro recebeu o poder do Espírito Santo. Pedro pôs a gasolina naquele carro. Pedro foi a primeira vez que ele carregou naquele acelerador. E viu que aquilo era uau! E nós estamos dentro da igreja e nós muitas vezes a gente tem o Espírito Santo, mas a gente não tem o poder do Espírito Santo. A gente não usufrui o poder do Espírito Santo. E é isso que muitas vezes queima o meu coração. Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, a igreja vai ser transformada cada dia mais. As pessoas vão correr para dentro desta igreja. Pela presença que tu transportas do Espírito Santo. Mas estamos parados de ai vida, não, a primeira coisa vou para o Brasil, a primeira coisa vou sair daqui, a primeira coisa vou, sei que lá. Não, queridos. Deixa-te queimar, vai buscar mais fogo, vai buscar lenha. A palavra de Deus diz, não deixes a lenha acabar. E nós deixamos muitas vezes a lenha acabar e morremos. E não damos por isso. E a nossa ignorância toma conta da nossa cabeça e nós paralisamos algo maravilhoso que Deus tinha para fazer na vida de cada um que está aqui sentado. Porque diz assim para mim, eu não estou aqui por acaso. Só que tu tens que acreditar nisso. Porque se tu não acreditas nisso, não é com a minha força que tu vais conseguir. Jesus soprou sobre os discípulos, mas eles só receberam o poder do Espírito Santo lá em Pentecostes. Já Jesus tinha ido e foi quando ele enviou o Consolador. Se calhar alguns de nós aqui nesta manhã, dentro deste culto, tem uma mãe, um filho, uma esposa, um amigo, com depressão, com uma doença, com um incurável, e a única coisa que nós temos, e a única fé que nós temos é de marcar uma consulta num médico qualquer especialista, top das galáxias. Nós não nos passa nem pela cabeça de impor as nossas mãos e orar no poder do Espírito Santo, que esta pessoa vai ser curada. Quantas mães veem filhos fora da igreja e choram e nunca impuseram as mãos sobre a cabeça desses filhos dentro quando ele dorme e diz assim, este é meu filho, é teu filho e eu não vou perder para Satanás. Quantos já fizeram isso? Nós temos que sair desta apatia espiritual que nós vivemos muitas vezes. Passar a vida a nos queixar, oh mãe, oh terra, oh céu, oh chuva, oh trovões, oh tempestade, oh nada. Se eu for atingido, Deus é o mesmo. Vi ontem um irmão brasileiro, casa dele, Alcácer do Sal. A jornalista chegou lá que era para ele ser o coitadinho, porque ele está cá há 9 anos a trabalhar, a esposa dele neste momento está no Brasil, e a jornalista faz-lhe aquela pergunta, pois, é a coisa, e agora, como é que vai ser a sua vida? Sabe o que é que o gajo respondeu? Agora vou cantar e louvar ao meu Deus. Vão ver as notícias. Foi ontem. O que é que me vale a pena? Tá, Deus deu, Deus levou. E a jornalista ficou sem palavras. Porque Ele fez a diferença. Ele ativou a minha fé. E eu sou um pastor e ele se calhar nem nunca ouviu falar de mim, nem eu dele. Queridos, são coisas que ele não disse aquilo da boca para fora e para ser bonito. Sabem porquê? Porque ele tinha a casa completamente toda destruída. Não se aproveita nada. Só que há uma manifestação do poder do Espírito Santo na vida daquele rapaz. E nós muitas vezes, dentro das igrejas, nós não conseguimos ter esse tipo de discurso. Porque nós estamos vazios do Espírito Santo em nós. Sacrifício de louvor, sabem quando é que é? É cantar quando tu não te apetece. Nem é cantar, é louvar quando tu não te apetece. Esse é um sacrifício vivo. É tu vires ao culto quando não te apetece. É tu vires ao evento das mulheres quando tu não te apetece. É quando tu entrares na presença de ler a Bíblia quando não te apetece. Porque se fores ler a Bíblia quando te apetece, sabes o que é que vai acontecer? Não lês. Ai, que vontade que me deu agora de ler a Bíblia. Ai, nem me aguento. Meu Deus. Ai, Senhor, tira esta vontade. Vigia, irmão. O poder de Deus é quando somos empoderados
de um poder que vem do alto e que impomos as nossas mãos com esse poder e a pessoa experimenta algo que nunca tinha experimentado. Atos 19 mostra-nos o poder que estava sobre o apóstolo Paulo. Ele era tão forte que até os lenços, os aventais que eram colocados sobre os enfermos dele, os enfermos eram curados, os espíritos malignos saíam, fugiam de uma peça de roupa, e nós hoje deixamos-nos de impor as mãos por os nossos enfermos. Primeira coisa que a gente diz: já tomaste qualquer coisa? Tenho aqui um Benuron, tenho aqui, não sei o que lá. Eu conheço um especialista. Quantos especialistas tu metes à frente do principal especialista para decidir as coisas da tua casa e da tua vida? Atos 19, 11 diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades basavam, fugiam. Eu penso: meu Deus do céu, que poder, que unção, que manifestação. A sombra de Pedro cura, queridos. Atos 5, 15 diz assim: ao ponto de levarem os enfermos até às ruas, colocavam-nos sobre os leitos das macas. Não, Pedro vai passar aqui, Pedro vai passar aqui. Não, então a gente vai chamar os metros gajos aqui, porque a sombra, basta a sombra dele, a sombra passa, quando ele passa a sombra dele, os gajos vão se levantar, queridos. Os gajos vão ser curados. Paulo e Pedro não vieram do céu como Jesus, eram só como eu e tu. Que a diferença com um poder que foram empoderados, dado pelo Espírito Santo. E eu creio que nós vamos ser usados cada dia mais para esse tipo de manifestação dentro das nossas igrejas. Em nome de Jesus. A fé de Pedro e João levantava paralíticos. Atos 3, 6, e disse Pedro: eu não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Uau! Cadê essa fé? Cadê esse Espírito Santo? Queridos, isso foi-nos dado, o mesmo poder a todos nós. Isto não foi lá no antigamente, Jesus já tinha ido, o Espírito Santo voltou, o Espírito Santo que desceu em Pentecostes é o mesmo que está aqui hoje. O Espírito Santo que desceu como uma pomba sobre o coração é exatamente o que está aqui hoje, disponível para te inundar de uma fé como nunca tiveste. Tudo isto que eu acabei de pregar, queridos, não é para impressionar ninguém com histórias do passado, mas é para ativar a fé dos presentes através de um Jesus e empoderamento, e o empoderado pelo Espírito Santo que habita dentro